Olá, estamos de volta com o Jornal TV Sul desta quarta-feira, hoje 12 de fevereiro. E no quadro Entenda Direito de hoje vamos falar sobre o seguro de automóveis. E é preciso saber realmente um pouco mais sobre o assunto, pois na hora de contratar o serviço, os tipos de indenização, garantias asseguradas, valor do prêmio estão entre as dúvidas mais frequentes dos consumidores. Vamos entender o que o seguro indeniza ou não e como o assegurado deve reagir perante uma negativa da seguradora. Hoje recebemos em nosso estúdio o Dr. José Abdala para falar sobre o assunto. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Quais são os tipos de seguros de veículos existentes no Brasil? O tipo de seguro existente no Brasil são aqueles que protegem contra batida de veículos, do carro do segurado, a batida que protege o terceiro, incêndio e furto e roubo de veículos. Correto. Doutor, por gentileza, explique ao nosso telespectador o que é a franquia. A franquia é uma taxa que a seguradora desconta do valor da reparação do dano. Porque quando o veículo é furtado da perda total, que eles dizem PT, não é descontado esse valor. Essa franquia vai para um fundo destinado a cobrir eventuais prejuízos que a seguradora geralmente tem. E quando a gente faz o seguro, tem lá a franquia, que o senhor acabou de explicar, que é o valor descontado no momento da seguradora indenizar o cliente, o reparo, ou no caso de furto, o valor total do automóvel. E o prêmio? O que é o prêmio e como é estipulado o valor deste prêmio? O prêmio é o valor segurado. Vamos dizer que um carro esteja tabelado aí na tabela FIPE, porque o prêmio é estipulado pela tabela FIPE, regulado pela tabela FIPE. Vamos dizer que o carro, na tabela FIPE, ele atinge R$100 mil. A seguradora, em certos casos, quando contratada, ela protege a 110%, que é o valor da tabela FIPE, mais 10%. Em casos de vandalismo, o cliente tem direito a ser indenizado? Eu entendo essa pergunta de duas formas. A primeira, se o segurado estiver participando do vandalismo, colocando o seu veículo em risco, isso for provado, ele perde o direito. Se o segurado estiver, vamos dar um exemplo, trafegando com o seu veículo no meio de um protesto, no meio de uma greve, e o veículo dele for atingido e provocar algum dano no veículo, a seguradora tem que indenizar. Ou seja, se ele não estiver participando de uma manifestação, de um ato, ele tem direito a ser indenizado. Que coloque o veículo dele em risco. Correto. E quais são os tipos de indenização que existem para danos a terceiro? Danos a terceiro é quando, geralmente em caso de sinistro... Existem dois tipos de indenizações. A material, que é a reparação do veículo. E quando na apólice são contratados os danos pessoais, no caso do terceiro ter sofrido lesões, internação hospitalar, o seguro cobre. Não é obrigatório a cobrir os danos pessoais e despesas médicas, somente quando contratado, na apólice. Ok, doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui e deixar nossas câmeras, nosso microfone à sua disposição para suas considerações em relação a esse assunto de seguro de automóveis. Eu quero agradecer a TV Sul pela oportunidade, parabenizá-la pelos relevantes serviços que vem prestando aí à comunidade de Guaxupé e região. E no essencial a respeito dos seguros, é isso. Basicamente é isso, dependendo da contratação. Correto. Então é muito importante a gente orientar o telespectador e quem vai fazer o seguro, é importante na hora da contratação ficar atento à apólice, a saber o que o corretor está oferecendo. Isso, porque
quando se contrata um seguro, as promessas são muitas. Na hora de indenizar, aparecem 1000 obstáculos para que não dá para pagar isso, por aquilo. Correto. Outro detalhe, mediante a uma negativa, é importante também que talvez a pessoa recebeu essa negativa, não aceite assim em primeira mão. Procure um profissional para ser orientado se realmente o caso é de negativa ou talvez a pessoa possa recorrer. Estou correto? Correto. No caso da negativa da seguradora em cobrir um dano ou pagar uma indenização, o segurado deve procurar um advogado e avaliar a possibilidade de reclamar o seu direito em juízo. Ou, se a justificativa for muito firme e plausível, que não ter condição de reclamar na justiça, é aceitar. Em casos de veículos provenientes de leilões recuperados, a seguradora pode negar a assegurar o mesmo. E para uma seguradora recusar a assegurar um automóvel, ela precisa fazer primeiro uma vistoria técnica. Caso o seguro do veículo seja recusado, a empresa deverá apresentar justificativa plausível com os motivos que levaram à negativa. Este foi o Entenda Direito desta quarta-feira, 12 de fevereiro. Nós vamos a um rápido intervalo e logo depois você confere as notícias de Guaxupé e região. Continue ligado.